Uma história pode ser escrita de várias formas diferentes, se observada por diversos pontos de vista distintos. Não podemos prever o que cada um vai achar da história e nem suas conclusões. Podemos apenas criar teorias e nos entregarmos a uma vontade de descobrir tudo o que está por trás daquilo que nos deixa intrigado. Meu nome é Daniel e hoje eu vou lhes contar uma história. No começo da década de 90, mais precisamente em 1991, nascia em Vancouver, Canadá, uma garota que com o passar dos anos enfrentaria alguns diversos problemas em sua vida. Durante sua infância, ela sofria abuso de seus colegas, que a caçoavam praticamente o dia inteiro. Ela se via perdida em meio a tantas pessoas, deslocada, confusa, sozinha. Ter que lidar todos os dias com a realidade de que ela não conseguiria ser mais forte do que aquelas pessoas. Então, ela se reprimia. Em sua cabeça, ela tentava imaginar como o mundo poderia ser tão belo, grandioso, esplendoroso e tão inalcançável. Será que poderiam existir pessoas como ela por aí? Ou será que ela estava mesmo sozinha? Com o passar dos anos, o sofrimento não diminuiu. Muito pelo contrário. Eles começaram a causar certos traumas na cabeça atormentada daquela garota, que começou a se perder em seus próprios pensamentos. E mesmo depois de sair da escola, os pensamentos continuaram a atormentar, todos os dias, causando paranoias que a faziam se sentir perseguida e vigiada. Pensamento como se todos estivessem falando mal dela, ou até mesmo ameaçando a sua própria vida. Ela então, em uma última tentativa de tentar se curar dessas paranoias, decidiu se consultar. E durante essas consultas, ela recebeu algumas doses de medicamentos que poderiam tentar amenizar esses pensamentos que ela tinha. Junto a isso, também recebeu dicas de tentar se socializar com outras pessoas, coisa que ela já tinha visto que não estava dando certo. Com certeza ela sabia que não haveriam pessoas nas quais ela poderia confiar suficientemente para se abrir com elas. E ela não via alternativa alguma. Porém, ela se lembrou daqueles pensamentos de infância, que ela sonhava que o mundo poderia ser maior do que ela imaginava e poderia nele conter pessoas que pensassem como ela. Então, ela decidiu ir ao único lugar que ela sabia que as pessoas escutariam o que ela tinha a dizer: a internet. Uma alternativa ótima para ela, já que tudo o que ela precisaria fazer era abrir seu laptop, acessar uma rede social e, bom, ela seria praticamente levada a essas pessoas, dali mesmo, de seu quarto. E ela não perdeu tempo. Começou a escrever em suas redes sociais todas as suas angústias, sonhos, aflições, momentos de felicidade e receios. E ela simplesmente amava a internet, pois era um lugar onde todos poderiam ser eles mesmos. Até mesmo ela. Junto com esses posts, ela também compartilhava a vontade que ela tinha de viajar o mundo e de conhecer pessoas que não apenas a entendessem, mas também a completassem. E bom, viajar o mundo não era mais um sonho para ela, era um objetivo. Objetivo esse que ela faria de tudo para cumprir. E bom, dito e feito. Em janeiro de 2013, logo nos seus 21 anos, já não havia mais nada que segurasse a vontade dela. Ela tinha as malas, tinha um mapa e tinha uma rota. E lógico, não podemos esquecer do desejo que a impulsionava. Só faltava mesmo um lugar. Bom, na verdade, essa seria até uma parte bem simples. Afinal, ela abriu o laptop, pesquisou e logo ela encontrou um local relativamente bom. Um prédio em Los Angeles que tinha a fama de comportar turistas de fora. E bom, ela não pensou duas vezes, fez as malas e pegou o avião. Cumprindo a rota, ela viajou por diversos locais dos Estados Unidos, entre eles, obviamente, Los Angeles, local que ela estava ansiosa para conhecer. E era também onde havia o hotel que ela iria se hospedar. E ao chegar nesse hotel, ela descobriu coisas a mais sobre ele.
esse hotel tinha fama de acontecer coisas horríveis nele. Assassinatos, crimes, estupros, tudo que você pensar de ruim. Mas era um ótimo lugar para um turista desfazer as malas e passar alguns dias. Durante 2 dias nesse hotel, ela ligava para os pais e contava sobre as aventuras que ela estava vivendo em Los Angeles, os amigos que ela havia conhecido, os lugares que ela havia visitado. Ela tirava foto em todos os lugares possíveis, pois ela queria levar parte de Los Angeles de volta com ela para o Canadá. Porém, no terceiro dia, as coisas foram um pouco diferentes. No terceiro dia, ela havia visitado uma biblioteca, pois queria alugar alguns livros para passar o tempo. Ao voltar para o hotel, ela subiu até o seu quarto e decidiu organizar os livros em cima de sua cama. Porém, foi nesse momento que ela começou a ouvir vozes, passos, movimentos que a seguiam por aqueles corredores vazios do hotel. Não, pior, estavam dentro do quarto. Ela, para se salvar, saiu desesperadamente de seu quarto e correu em direção às escadas do hotel para subir até o 14º andar. Então ela decide pegar o elevador e descer até o saguão. Mas ao ouvir essas vozes se aproximando cada vez mais dela, ela, em um ato de desespero, decidiu apertar todos os botões desse elevador, que, estranhamente, não estava fechando as portas. A garota estava inquieta, pois sabia que quem a estivesse seguindo iria encontrar logo. Então ela olha para fora e não vê ninguém. Na verdade, ela não vê nada, mas ela sabe que tem alguém ali. Então ela começa a gritar com quem seja que estivesse lá com ela. E essa pessoa estava dizendo coisas terríveis a ela, inclusive ameaças à sua própria vida. Ela saiu correndo daquele andar em direção às escadas de incêndio, com a intenção de chegar ao telhado e tentar pedir ajuda de alguma forma. Ao chegar ao terraço, ela se viu perdida, sozinha, em meio a uma cidade tão grande na qual ela não podia ouvir nem mesmo a sua própria voz. Ninguém poderia escutar os seus gritos. Ao pensar sobre isso, ela se desespera, mas ela olha para o lado e vê uma grande caixa d'água, na qual ela enxerga um ótimo lugar para se esconder de seu perseguidor. Sem nem pensar 2 vezes, ela sobe naquele grande recipiente e se joga dentro dele. Porém, a água que devia tocar ao teto não estava tão cheia assim. Então, ao pular lá dentro, não havia como sair. O tempo passa, e os níveis de hipotermia estão chegando a um estado crítico em seu corpo. Ela tenta tirar as próprias roupas para tentar se salvar de alguma forma, mas já é tarde demais. 19 dias depois, um funcionário do hotel é enviado até essas caixas d'água para averiguar algumas reclamações que os hóspedes têm feito em relação à coloração e sabor da água. E para sua surpresa, ele vê dentro daquela caixa d'água o corpo de uma garota que só tentava lutar contra seus próprios pensamentos. Qual era o nome dessa garota? Elisa Lam. Essa foi uma das histórias que chocou o mundo inteiro, seja por sua profundidade quanto por seu mistério, pois durante esses 19 dias não se sabia aonde estava e nem o que havia acontecido com Elisa Lam. Esse caso tomou proporções inimagináveis e chamou a atenção da mídia global. Muitas pessoas começavam a teorizar sobre o que havia acontecido com ela, e para muitas dessas pessoas ainda hoje, não existe uma resposta concreta. Espera, como assim não existe explicação? Você não acabou de contar a história pra gente? Sim, eu contei uma história, mas em nenhum momento eu falei que era verdadeira. Eu apenas dei meu ponto de vista e reuni alguns fatos entregues pela polícia no intuito de contar uma história. Segundo as investigações entregues pela polícia, Elisa tinha um histórico de paranoias causadas pela falta de remédios. Paranoias essas que a faziam ver, escutar e sentir coisas que não estavam lá. E segundo eles, tudo isso teria levado Elisa a cometer um afogamento acidental. Mas, então por que você me diz que essa não é a história verdadeira? Simples, porque cada um tem a sua própria verdade. O caso de Elisa se espalhou pelo mundo inteiro, criando assim pontos de vista diferentes para um caso aberto a interpretações. Pois para muitos, Elisa havia sido vítima de um brutal assassinato que poderia não apenas ter sido acobertado pelo hotel, mas também pela polícia,
que haveria sido subornada para alteração e divulgação falsa das provas. E eu acredito nisso? Bom, sinceramente, eu não vim aqui discutir fatos verídicos ou inventados. Como eu já disse, eu vim aqui apenas para contar uma história. E você, no que acredita? Uma história pode ser escrita de várias formas diferentes, se observada por diversos pontos de vista distintos. Não podemos prever o que cada um vai achar da história e nem suas conclusões. Podemos apenas criar teorias e nos entregarmos a uma vontade de descobrir tudo o que está por trás daquilo que nos deixa intrigado.